Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e hoje venho trazer para vocês o passo a passo aqui dessa bonequinha articulada, tá, gente? Então é um articulado bem simples, nada complicado. Ele é demorado porque tem que respeitar todos os processos de secagem, porém não é difícil de fazer, gente. Não é complexo mesmo. É das maneiras mais simples de fazer. Para dar de presente, é uma linda peça para dar de presente, tá, gente? Então, aqui o articulado dela, ela vai ter articulado só nas perninhas aqui embaixo, nos bracinhos, que eles vão poder se mover, e na cabecinha, tá? Ó. Então, se vocês quiserem aprender a fazer essa bonequinha articulada aqui, assista o vídeo até o final. E se gostarem, não esqueça de deixar o seu like também, que é bem valioso aqui para o canal. Se inscreva no canal também, quem ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para receberem do YouTube a cada novo vídeo postado aqui no canal. E também quem quiser me seguir lá nas outras redes sociais, que eu também entrego conteúdos bem simples, bem fáceis de fazer, apliques, dicas. Então tem bastante coisinha lá útil para vocês. Quem quiser aprender, então, também é só me seguir lá. Então, bora lá aprender, pessoal. Então, gente, antes de começar a nossa aula de hoje, dessa bonequinha articulada, eu vou passar os materiais que a gente vai precisar para fazer essa bonequinha. Então, aqui vocês vão precisar de um elástico, mas tem que ser um elástico de qualidade, um elástico que seja bem firme. Esse aqui, ó, já é mais firmezinho, ó. Daí vocês podem usar ele simples assim ou duplo. Se vocês usar duplo, ele duas vezes assim, ó, ele vai ficar mais resistente, tá, gente? Ou vocês podem usar esse redondinho aqui também. Mas quanto mais firmezinho ele for, melhor fica. Não pode ser um elástico que tenha muita elasticidade, ele tem que ser bem firmezinho. Também vocês vão poder usar ele duplo ou só um. Se vocês usar duplo, não vai precisar depois trocar por um bom tempo, tá, gente? Também vão precisar de cola adesiva, a marca que vocês tiverem aí. E vamos precisar de 4 pérolazinhas, duas um pouquinho maior que as outras, ó. Essas aqui menores vai para os bracinhos e essas maiores vai para as perninhas. Corpinho, 30 gramas de massa do tom pele. Aqui eu vou fazer um rolinho. Vocês fazem um rolinho. Vou dar uma afinada aqui na ponta e deixar mais gordinho aqui embaixo. E aqui eu vou puxar já o pescocinho. Peguem um pouquinho de massa e vão puxando. Aqui eu vou puxar o pescocinho e já vou fazer os ombrinhos dela também, ó. Tá, gente? Deixe bem quadradinho aqui em cima. E aqui eu vou afinando para baixo, deixando mais gordinho na parte de baixo, para dar o quadril dela mais larguinho. Aqui eu vou colocar na bancada, dar uma chatadinha aqui, ó, para ela ficar bem assim. E aqui eu vou dar mais uma pressionada aqui, ó, para ela ficar nesse formato, tá? Aqui eu vou puxar para cima, para deixar os ombrinhos dela bem alto, ó. Ela é bem pequenininha aqui em cima mesmo, não fica muito grande. Dou umas alisadinhas. Agora aqui eu vou colocar aqui na bancada e vou fazer isso aqui, ó. Dar esse formatinho aqui, ó. Ó, e aqui na frente eu vou deixar retinho. Agora aqui eu vou pressionar do lado aqui já para fazer a marcação aonde vai a coxinha dela. Vocês afinem assim. Segure na cintura para deixar gordinho o bumbum. Fazem bem assim, ó. Deixa eu empurrar mais para cima. Daí o corpinho ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar em torno de 7,5 cm do pescoço até a parte de baixo. Então, vocês vão puxando até chegar mais ou menos 7
7,5 cm, com essa quantidade de massa é o que vai dar. Aqui já deixei, ficou um pouquinho mais longo. Então, vou dar uma pressionada aqui, que ele tem que ficar com 7,5 cm, contando já com o pescocinho. O pescocinho vocês fazem um pouco alongado, porque depois a gente vai encaixar a cabecinha e parte dele vai ficar para dentro da cabeça. Então, não pode ser muito curtinho, tá, gente? Dá uma ajeitadinha, vai ficar bem assim, ó. Então, aqui nos bracinhos, eu vou abrir, fazer uma aberturazinha aqui, ó. Apertem em cima, que aqui tem que... Essa partezinha tem que ficar bem fina. Vamos fazer uma abertura e vamos encaixar a pérola menor que vocês têm. A maior é para perninha. Aqui vocês puxem assim, ó. Não precisa colocar todo lá para dentro. Um pedacinho já tá bom. Tá, gente? E daí vocês coloquem com esse furinho para fora, porque depois na hora de tirar ele facilita. A gente vai puxar por aqui. Tá, gente? Então ajeite assim dos dois lados. Então, aqui na parte de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer uma abertura e vamos encaixar aqui a pérola maior com o furinho para cima. Deixa eu abrir um pouquinho mais. E aqui vocês encaixam. Vamos fazer dos dois lados assim. Aqui agora vocês vão ajeitar, porque a gente acabou estragando aqui, ó. Vamos ajeitar e deixar essa parte aqui, ó, bem quadradinha, ó. Tem que ficar bem retinha aqui, não pode ficar na parte arredondada, para depois o encaixe ficar perfeito aqui, ó. Dá uma apertadinha aqui. Aqui vamos ajeitar de novo, vire de lado aqui, ó. Ela vai ficar desse jeitinho, ó. Aqui eu já vou colocar para secar, então. As perninhas dela, a gente vai precisar de 2 medidas de 16 centímetros. Aqui a gente vai fazer um rolinho. Vamos fazer um rolinho, deixando mais gordinho de um lado e mais afinado na ponta. Ó, vai ficar assim, ó. Aqui vocês vão medir para ver se ficaram os dois iguais. Eles têm que ficar bem igualzinho. Ó. Medem, coloquem na bancada, ver se está na mesma medida. Agora, a gente vai colocar lado a lado e fazer uma marcaçãozinha, ó. Fazer aqui a marcação para tirar os pezinhos e aqui as perninhas, ó. Vamos dividir. Então, feito isso, agora eu venho com um dedo mindinho e vou fazer isso aqui, ó, bem aonde a gente fez a marcação. Certo, gente? Aqui vamos puxar, então, começar a puxar o pezinho. Não precisa ser muito grande, porque depois a gente vai colocar o sapatinho e daí é só para ter o formato mesmo do pezinho. Pode ser bem fininho, que depois o sapatinho faz mais, com mais massa. Vão afinando e dando o formato do pé. Aqui atrás também eu vou dar uma ajeitadinha, ó, tirar aquelas marcações que eu fiz. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui para marcar o joelho. Vou só avisar essa marcação. Ó, vai ficar assim. Agora eu vou colocar de lado, segurar essa parte de cima e vou dar uma pressionadinha assim para trás, ó. Só a parte de baixo. Ela vai ficar assim, ó. Dá uma pressionadinha. Daí aqui eu vou colocar na bancada e já vou fazer da forma para se encaixar depois já lá no corpinho. Ela vai ficar assim, ó. Aqui já temos uma perninha, vou afinar bem aqui em cima. Eu quero que fique bem fininho, para que depois fique bem encaixado no corpinho. Ó, vocês viram que ficou bem afinadinho aqui em cima?
Então, agora é só fazer o outro lado exatamente como fiz esse. Tá, gente? Vamos fazer as duas assim. Então, aqui feito as duas perninhas, vocês olhem se tá as duas do mesmo tamanho, da mesma espessura. Eu vou dar a medida que ficou as perninhas, então. O corpinho, 7,5 centímetros com o pescoço. A perninha, ela vai ficar num total de 8 centímetros. Depois ela vai encolher, vai ficar menor. Então, aqui eu vou pegar o corpinho, vou pegar a perninha, vou dar uma pressionada aqui onde tá essa bolinha, ó. Vou fazer isso com as duas perninhas, que aqui vai ficar a marcação da pérola ali, ó, tá? Só pra gente tirar a marcação e ver se encaixou direitinho. Aqui ficou a marcaçãozinha, ó, nas duas. Então, aqui nessa marcaçãozinha, a gente vai colocar um pedacinho de massa. Vamos olhar se estão as duas iguais. E aqui a gente vai colocar um pedacinho de massa, uma bolinha, bem aonde foi feita, tá a marcaçãozinha aqui, dessa a marcação da pérola, ó. Vamos colocar então a bolinha aqui, ó. Não pode ser muito grande, é pequena mesmo, ó. Vamos dar uma achatadinha. E aqui vocês vão unir na parte de baixo. Essa bolinha aqui, o ideal é vocês esperarem secar um pouquinho as perninhas, para depois vir colocar essa bolinha aqui, tá, gente? Tudo vão fazendo por etapa. Fazem uma etapa, deixa secar um pouco, porque ela assim, molhada, é impossível fazer um articulado assim, ó. Chegar, fazer e já sai com ela pronta. Ela exige, de todo jeito, ela tem que ter o tempo de secagem. Vão unindo aqui, ó. Que essa bolinha aqui, depois ela vai encaixar na parte de baixo. Daí, assim, eu queria dizer para vocês, esse articulado aqui é o articulado mais simples que tem, gente. Tem articulados que a gente consegue fazer nas partes dos bracinhos, do cotovelo, do joelhinho. Só que eu vou ensinar essa parte aqui, esse bem simples, porque o outro articulado é bastante complexo e numa aula é assim, quase que impossível tu ensinar um articulado. Deixa eu mostrar para vocês. Esse tipo de articulado aqui, ó, que ele é no joelhinho, ó. Então, é bem difícil tu ensinar numa aula, ó. E aqui ele dobra a perninha, dobra aqui, ó. Então, é um articulado mais complexo. Mas eu optei por ensinar esse mais simples, para que todos vocês consigam fazer. Aqui vai dar articulação só nos quadrilzinhos dela, nos bracinhos e no pescoço, em 3 lugares, tá, gente? Então, assim, vamos colocar a bolinha nos dois dessa mesma forma. Então, aqui pronta as duas perninhas, ela vai ficar assim, ó, dessa maneira. Vamos reservar, então já vamos fazer os bracinhos. Para os braços, 2 medidas de 7 gramas cada uma, para cada bracinho. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas perninhas. Vou fazer o rolinho, 2 rolinhos, que fiquem do mesmo tamanho. Ó, gente, daí vocês medem assim, ó. Aqui eu já vou começar, então, puxar a mãozinha. Vou puxar assim, ó. Hidratar um pouquinho a mão. Daí, vocês deixam mais gordinho em cima e pode afinar mais na ponta. A mãozinha, se vocês quiserem colocar dedinho, vocês coloquem. Se não quiserem, também fazem só, puxem só o polegar, que também fica bem bonitinho. Aqui eu vou puxar, então, o polegar. Vou arredondar ele, deixar ele bem redondinho. Vou afinando aqui na ponta, deixando mais gordinho aqui, ó. Essa mãozinha, ela fica bem pequena, porque são só 7 gramas de massa, então não vai ficar muito grande. Aqui com um pincelzinho modelador, vocês vêm puxando assim, ó, dando formato de mãozinha, ó.
Vão ajeitando sempre. Então, aqui para os dedinhos, eu vou fazer só uma marcaçãozinha, eu não vou cortar os dedinhos. Se vocês quiserem cortar e fazer eles arredondadinhos, daí vocês façam, tá? Então, vou fazer essa marcaçãozinha aqui, ó. Marco no meio e marco novamente assim, ó. Tá, gente? Aqui eu vou fazer aquela marcaçãozinha, vou dividir os dedinhos. Essa aqui é a palma da mão. Agora eu vou virar do outro lado e vou seguir essa marcaçãozinha até um pedaço, ó. Cada marcaçãozinha que a gente fez na parte de trás da mãozinha, vocês seguem até aqui, ó. Tá, gente? Vai ficar assim, ó. Daí fazem a divisãozinha. Vou puxar um pouquinho mais, vão dando uma ajeitadinha. Aqui eu vou puxar o polegar um pouquinho para frente, vou sempre alisando. A mãozinha é bem simples assim, ó, pessoal. Daí aqui vou deixar o pulso bem marcadinho. Vou marcar a outra parte do bracinho aqui, ó. E agora só ajeitando. Daí assim vocês vão ajeitando, eu vou ver agora a medida, já vou passar para vocês. Pode ir alongando, ó, o braço dela não é grosso, ele é bem mais afinado. Aqui eu puxo a mãozinha para trás um pouquinho, aqui para frente. Daí vocês vão arrumando da forma que vocês quiserem. Agora aqui na ponta do bracinho, vocês vão pegar aqui e com o dedo vocês vão puxar e deixar assim, ó, uma bolinha. Aqui a gente não vai fazer aquele enxerto da bolinha, a gente vai virar no próprio bracinho, bem assim, ó, tá, gente? Daí vão ajeitando. A bolinha não vai ficar muito grande, é só mesmo para depois encaixar ali no corpinho. Daí vocês ajeitam aqui, se vocês quiserem dobrar o bracinho, vocês fazem dobradinho, ou deixem mais reto. Daí tá a critério de vocês. A bolinha tem que ficar pro lado de dentro, ó. Vai ficar assim. Então, agora daí vocês fazem da mesma maneira, fazem o outro bracinho. Como eu ensinei esse aqui. Então, aqui fiz o outro bracinho também. Eu esqueci de passar a medida para vocês, ó. Medindo aqui para a parte de fora, ele vai ficar em torno de 8 centímetros e meio. Depois de secar, ele vai encolher, ele vai ficar menor. Medem se os dois estão bem assimétricos, ó. E assim, vocês vão, depois dessa etapa, vocês vão deixar secar pelo menos por algumas horas para poder prosseguir a peça. Ela estando molhada assim, é impossível você seguir em frente, tá, gente? Então, eu vou colocar um pouco ali para secar enquanto a gente faz a cabeça, para mim já poder ensinar para vocês a próxima etapa. Então, esse articulado que eu tô ensinando para vocês, eu vou mostrar aqui, ó. Ela vai ter só a perninha aqui articulada, ó. Essa aqui tem as mesmas medidas que eu passei para vocês. E aqui dentro vai ficar, a gente vai colocar o elástico para ela ficar assim, ó. Daí ela pode sentar, pode ter várias posições. E o bracinho a mesma coisa. Aquela parte que a gente fez redondinha, ela vai encaixar aqui, ó, onde a gente colocou aquela pérola, tá, gente? E o pescoço dela aqui, ó, ela tem que ser alongado, porque ele vai elástico aqui também, ó. Então, ele tem que ser alongado, porque parte dele vai ficar dentro da cabecinha, tá, gente? Então, aqui para a cabecinha, para vocês não se perderem nas medidas, vocês vão fazer 2 bolinhas do mesmo tamanho da bolinha de isopor que vocês vão fazer e outra bolinha um pouco menor, ó, que vai dar exatamente a medida que eu preciso para fazer a cabecinha. Essa bolinha de isopor aqui é de 25 milímetros, tá, gente? Aqui vocês vão unir essas medidas aqui que a gente fez, vamos sovar bem, então, para a gente começar a encapar a bolinha. Então, aqui eu já sovei bem a massa, deixei ela bem lisinha, sem nada, nenhuma marcaçãozinha, vamos começar a encapar. Aqui eu vou empurrar aqui para dentro, vou encapar essa bolinha, puxando toda essa parte aqui para baixo, aqui onde a gente vai precisar de mais massa, que é para fazer a parte da boquinha e do narizinho.
Vão puxando, encapando, deixando mais arredondadinha aqui, ó, na parte da bolinha. Aqui a gente começa a fechar devagarinho aqui para não deixar ar dentro. Feche primeiro uma vez, puxem. Agora aqui vocês vão puxando novamente. Puxem novamente aqui para dentro. E agora aqui a gente vai puxando para baixo, formando uma coxinha, tá, gente? Ó, vamos puxando aqui para baixo, alisando a parte de cima para deixar bem redondinha. E uma coxinha gordinha, ó. Pode afinar bem na ponta aqui, ó. Essa partezinha de baixo aqui eu vou cortar. Essa parte fina. Corta essa partezinha, que dou uma alisadinha. Ela vai ficar assim, ó, alongada, ó. Tá, gente? Aqui agora eu vou começar a fazer a marcação. Vocês podem usar uma canetinha, alguma coisa, para fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Deixando a bolinha bem na parte de cima, ó. Vocês notem que a bolinha ficou aqui, ó. Esse rostinho, ele não vai ficar alongado. Eu só puxei essa massa para baixo, que eu vou começar a trabalhar com ela aqui, ó, tá, gente? Depois a gente vai ajeitando ela para cima. Então, faço a marcação bem direitinho aqui, ó. Deixo bem assim. Aqui eu vou colocar na bancada, vou dar uma pressionadinha. Ó, ela não vai ficar longa, tá, gente? Aqui vocês alisem bem, ó, vão alisando. Daí o rostinho vocês podem fazer com molde, quem tiver moldezinho e não tiver muita habilidade para fazer a cabecinha, faz com molde. Eu vou explicar aqui um rostinho bem simples, gente, não é muito complicado de fazer, tá? Depois de feito isso, aqui com o dedo mindinho, eu vou só dar uma pressionadinha para cima aqui, ó, para formar um narizinho. E aqui eu venho ajeitando com o pincel modelador, formando ali um narizinho. Não precisa fazer furinho, nada, só uma marcação aqui para mostrar que tem um narizinho, é bem simples. Esse narizinho não vai ser difícil vocês fazerem, tá, gente? Tá ficando assim, ó. Agora aqui a gente vai fazer a boquinha, também nada complicado, vamos fazer uma boquinha bem simples. Só duas marcaçõezinhas logo abaixo do nariz. Não muito separado, gente, para não sair uma boca muito grande. Aqui eu vou fazer duas marcaçõezinhas. Daí vocês podem cortar, pode ser com a faquinha. Eu gosto dessa ferramenta bem antiguinha, gosto muito dela. Daí aqui vocês vão dividindo e fazendo a boquinha. Ó. Pode aprofundar, dividir, entrar bem lá pra dentro. Ficou assim, ó. Aqui tá só a marcação. Agora eu vou colocar a mesma ferramenta aqui, vou dar uma puxadinha pra cima. Pra gente formar o lábio superior. E aqui embaixo também, eu vou dar colocar lá dentro e dar uma puxadinha pra fora. Ela vai ficar com a boquinha aberta, mas depois a gente vai fechar. Vamos sempre alisando. E aqui depois vocês só vão fechando a boquinha. Formar primeiro o lábio superior lá em cima, dar uma puxadinha para cima de leve. Não precisa complicar muito, gente. Eu sei que o rostinho é bastante complicado pra gente fazer. Eu custei a aprender a fazer as cabecinhas, o rostinho. Mas com o tempo a gente vai pegando habilidade e vai conseguindo fazer melhor. Até hoje eu faço uns rostinhos e não fica muito bonito, eu desfaço e até ficar bonitinho. Biscuit é isso aí, gente. Pra gente ter prática, pra fazer direitinho, não adianta. Vocês têm que fazer, fazer, fazer sempre. Feito assim, ela tá com a boquinha aberta, agora eu vou começar a fechar um pouquinho a boca dela. Dar uma acentuada aqui nessa marcação e vou puxar o lábiozinho dela pra cima.
E aqui eu começo a puxar para baixo para formar um queixinho. Puxo um pouquinho para a lateral. Vou dar uma pressionada aqui, ó. Vocês viram que ela começou em formato de coxinha. Já não tá mais. A gente vai trabalhando e vai dando o formato que a gente quer. Daí vocês vão ajeitando até vocês verem que fica uma boquinha bonitinha. Pode só apertar assim, ó. Dar uma apertadinha aqui embaixo e depois vocês vêm ajeitando. Vão aprofundando. Puxa o queixinho para baixo um pouco. Aqui dá uma pressionadinha para deixar o queixo bem marcadinho. Sempre alisando, gente. Aqui eu vou dar mais uma pressionadinha aqui, ó. Então, o rostinho ficou assim, ó, gente. Vocês cuidem sempre o perfil para ficar um perfil bonitinho, ó. Depois só fazer a maquiagem, colocar os olhinhos. Que eu vou dar mais uma acentuada, vou puxar um pouquinho mais para baixo, que eu gosto a bochechinha bem baixa, ó. Ó. Então, aqui eu vou colocar na bancada, vou dar aquela pressionadinha para ela ficar bem assim, ó. Que aqui embaixo vai ficar aqui, assim. Aqui eu vou colocar 2 bolinhas apenas, mais ou menos na altura dos olhos. Vocês veem que os dois lados, vocês fiquem mais ou menos na mesma posição. Aqui vou colocar 2 bolinhas, ó, da altura dos olhos. É bem simples. Aqui vou só fazer uma marcaçãozinha, ó. Nada complicado. Coloque o dedo atrás para fazer a marcaçãozinha, para não empurrar a orelhinha para trás. Aqui vou dar mais uma ajeitada que acabei apertando. E aqui embaixo vocês vão fazer um furo. Um furo mais ou menos do tamanho do pescocinho que vocês fizeram lá. Mais ou menos da mesma espessura, ó, que depois aquele pescocinho vai ter que encaixar aqui, tá, gente? Não fazem muito pequeno, ele tem que ficar um pouquinho com folga, ó. Vamos fazer esse furinho. Aqui eu já vou colocar um palitinho para poder depois segurar melhor para fazer a maquiagem, para fazer a pintura do rostinho. Aqui eu vou colocar 2 pérolas na orelhinha, que vai ser os brinquinhos. Então, feita a nossa cabecinha, para fazer a pintura, vocês esperem secar um pouco. Aqui eu já vou fazer em seguida, só para mostrar para vocês. Mas é bom que esteja mais sequinho na hora de fazer a pintura. Até mesmo que se vocês estragarem, que a pintura sair tortinha, vocês têm como arrumar, tá, gente? Tá pronta a nossa cabecinha, vamos então passar para a pintura. Então, para a pintura dos olhinhos, eu vou utilizar a tinta PVA marrom escuro. Vocês podem utilizar preto ou um marrom mais claro, ou também até canetinha para CD, se vocês quiserem usar, mas daí vocês vão ter que usar com a peça seca, porque senão depois pode borrar. E até essa canetinha aqui, ó, Bic escrita fina, preta, é uma caneta bem comum que a gente usa aí no dia a dia. Também ela fica legal vocês fazer com essa canetinha. Quem não tem muita habilidade para pintar cílios, tá, gente? Pode fazer. E mesmo que vocês usar verniz depois, não vai borrar, tá? Então, tem várias opções para vocês fazerem. Aqui eu vou utilizar o pincel bem fininho aqui. Esse aqui é um pincel de unha, tá, gente? Eu comprei na Shopee o kit com esse pincelzinho aqui. Se vocês quiserem, vai ficar o link aqui na descrição. Tem vários modelos de pincéis para unha, então vocês podem adquirir lá, tá, gente? Gente do céu, eu já ia fazer a pintura, mas nem coloquei os olhinhos ainda. Vamos colocar primeiro os olhinhos, não. Já estava passando à frente. Aqui eu vou utilizar os olhinhos da Artes da G, ó. Esse modelinho aqui que é muito lindo, ó. Eu gosto muito dele, esse aqui é o tamanho P, tá, gente? Tem o tamanho PP também, ó. Se vocês quiserem usar um olhinho menor, vocês podem usar esse menor. Eu vou utilizar o P, que ele é um pouquinho maior.
Então, se vocês quiserem adquirir esses olhinhos aqui, vai ficar aqui na descrição o link dos resinados da G, tá, gente? Entrem lá em contato com ela. Esses olhinhos dela aqui, ó, são maravilhosos, gente. Vocês não têm ideia. É um brilho, são assim de uma qualidade espetacular. Quem quiser adquirir, ó, daí vocês posicionam logo acima da bochechinha, não coloquem muito lá para cima que não fica muito legal. Daí vocês só posicionem onde vocês vão querer o olhinho, mais separado ou mais junto, mas não apertem ele ainda. Daí aqui vocês vão primeiro ajeitar para depois dar uma pressionada, tá, gente? Daí vocês botem, se vocês querem mais separado, coloquem mais separado, mais junto também. Vocês têm que olhar a distância do nariz, que fique os dois iguais. Então, aqui depois que vocês já viram bem direitinho, já tá bem marcado aqui, daí vocês vêm, dão uma pressionadinha. Vamos empurrar um pouquinho para dentro, para depois não... Depois da massa secar, ele pode sair para saltar, ficar saltadinho para fora. Então, aqui vocês vão dar uma pressionadinha, não precisa, sei lá, empurrar muito, um pouquinho só, tá, gente? Aqui vocês vêm ajeitando a volta. Colocado os olhinhos, então agora a gente vai passar para maquiagem. Para maquiagem do olhinho dela. Que já tava me adiantando, gente do céu. Que eu... Nem coloquei o olhinho e já ia pintar. Tá, gente? Daí vocês vão sempre ajeitando aqui para não... Que a gente acaba desmanchando. Por isso o ideal, na hora de fazer a pintura, que seja já a cabecinha seca. Então aqui eu vou utilizar o pincel, então, para... Vou dar uma umedecida nele, uma hidratada no pincel. A tinta tem que estar bem diluída para vocês conseguirem fazer os traços bem fininho, tá, gente? Pegue bem pouquinho a tinta com o pincel umedecido. Se vocês não quiserem colocar cílios, vocês não coloquem. Ela tem uns cíliozinhos, ó, pouquinho, mas tem. Mas eu gosto de aumentar e fazer um pouquinho maior, tá, gente? Comece lá por cima, vão puxando os cílios. Daí vocês fazem quantos vocês quiserem. Quiser com bastante cílios, coloquem mais. Se quiser colocar só 3 fios de cílios, também fica legal. E aqui em cima, daí eu vou fazer a sobrancelha. Então, assim, vocês fazem dos dois lados dessa mesma maneira. Então, feito os olhinhos, a gente vai fazer, então, a boquinha. O mesmo pincel umedecido, aqui vocês só vão fazendo a boquinha. Passe um traço no meio. Vamos puxar o lábiozinho superior. O inferior. E aqui vocês vão ajeitando, fazendo o lábiozinho como vocês quiserem. Se errar, gente, não se preocupe, vem ali, umedeçam a ponta de um cotonete, limpem, refaçam até sair do jeitinho que vocês querem. Ó, a boquinha bem pequenininha, que graça que fica, ó. Então, pintada a boquinha, já vou colocar o blush. Vocês podem usar maquiagem mesmo para colocar o blush, para ruborizar ela, tá, gente? Deixar ela bem encoradinha. Aqui com tinta PVA marrom e o auxílio de um palitinho, vocês peguem bem pouquinho, pode ser bem aguada essa tinta. Vamos fazer umas sardas nela. Uns pontinhos bem leves vocês vão fazendo. Aqui tá muito grossa essa tinta, vocês pegam ela bem fininha. Vão fazendo leves batidinhas, bem pouquinho aqui, vão fazer umas sardas. Então, aqui pronto o nosso rostinho, vocês vão colocar, então, para secar também, antes de seguir. Então, aqui já estamos com as partes que a gente fez, ainda não tá seco, eu deixei ela dar uma leve secada, tá? Ela tá boa ao toque, mas ela tá bem molhada ainda. O ideal, gente, que para passar para essa etapa que a gente vai fazer agora, que esteja seco de pelo menos de um dia para o outro, tá, gente? Então, mas mesmo assim eu vou ensinar com ela assim, porque não, a gente não tem o tempo de esperar. Aqui a gente vai tirar essas bolinhas,
Vocês viram que ficou a cavidadezinha, ó. Em todos os lados. Vamos retirar com um palito. Tirar com calma. Ó, ele sai facilmente. Aqui eu vou dar mais uma ajeitadinha. Daí agora aqui com o auxílio de um canudinho, não pode ser aquele canudinho muito grosso, esse canudinho assim mais ou menos dessa espessura. Aqui a gente vai fazer uma abertura aqui, ó, não muito embaixo, vocês não fazem mais ou menos do meio para cima. Vocês coloquem aqui dentro. Se ela tiver, mesmo que tiver essa parte já bem seca de um dia para o outro, aqui dentro ainda vai estar molezinho e vai estar bom de fazer isso aqui, ó. Aqui vocês vão girando até sair do outro lado, ó. Que essa parte aqui, essa abertura, vai ser para depois passar o elástico. Aqui vocês limpem a pontinha, tirem, voltem do outro lado para deixar um furinho bem redondinho, ó. Ele vai ficar assim. Isso aqui é um articulado bem simples, gente. Não tem muito mistério. É uma maneira simples de fazer um articulado desses. Até mesmo para dar de presente, essas bonecas ficam lindas articuladas. Aqui vamos fazer a mesma coisa na parte de cima. Vamos perfurar essa parte. Vamos girando o canudo, que ele fica bem fácil de sair. Vai saindo até encostar no dedo lá do outro lado, ó. Vamos retirar esse excesso de massa. E agora vamos retornar o canudo pelo outro lado. Ó, vocês podem abrir um pouquinho mais o furinho. Vai ficar assim, ó. Daí vão ajeitar aquela massinha que ficou ali dentro. Se vocês querem, pode tirar ou só dar uma alisadinha para deixar mais arredondadinho. Então, essa parte de cima é só isso, tá, gente? Aqui em cima eu vou abrir já uma abertura para colocar o elástico que a gente que depois vai sair lá em cima, na parte de cima da cabeça, ó. Que vão fazer uma abertura, pode fazer um furinho bem grande, porque vai precisar. O elástico é bem grossinho. Quando tiver bem seca, vocês vão conseguir fazer esse buraquinho igual, porque a parte interna ainda não vai estar bem seca, tá? Abri o furinho, aqui eu vou colar com cola adesiva. Vamos colar o elástico aqui. Então, agora eu vou encher esse buraquinho aqui. Vocês podem botar bastante cola, que para ficar bem firme e depois não sair fora. Pode colocar, eu coloco com um palitinho que eu acho melhor, para não escapar e não correr para fora, tá, gente? Então, aqui eu fiz a abertura, coloquei a cola adesiva, e daí aqui eu vou colocar um elástico desse redondinho, mais ou menos 12 a 13 centímetros, depois a gente corta em cima. Vamos pegar essas duas pontas aqui, vamos encaixar nesse buraquinho, daí vocês empurram, pode ser com um palitinho mesmo, vocês vão empurrando até o máximo que vocês conseguirem. Empurrem bem. E aqui vocês coloquem mais um pouquinho de cola adesiva ainda, para ficar bem firme e não ter perigo de escapar depois. Mais um pouquinho. Que daí esse que a gente tá colocando agora, essa cola, é para ficar no elástico mesmo, ele vai ficar bem encharcadinho de cola, tá, gente? Então, essa parte de cima vai ficar assim. Aqui ele tá molinho ainda, eu acabei apertando. Por isso que o ideal é vocês aguardarem de um dia para o outro para fazer esse processo aqui que a gente tá fazendo, tá, gente? Mas vamos dar um jeito aqui, ó. Então, aqui nos bracinhos também é a mesma coisa, a gente vai abrir um furinho. Só que aqui a gente vai não lá para cima e não muito no meio, pode ser um pouquinho abaixo, ó. Pouca coisa. Vamos abrir o furinho, que aqui também a gente vai encaixar o elástico. Daí, o tamanho do furinho, vocês vão ver, dependendo do elástico que vocês vão usar, da espessura do elástico. Então, assim vocês vão fazer nos dois braços e nas duas pernas, mesma coisa. Vamos abrir o furinho em todas essas partes. Então, aqui eu já fiz toda a abertura para o elástico, em todas as partes arredondadas das nossas
partes do corpinho. E então aqui a gente vem fazendo agora a colagem do elástico, tá? Vocês podem colocar ele duplo, se vocês quiserem ele mais resistente assim, duplo. Ou só um mesmo, se ele é bem forte, um só é o suficiente, tá, gente? Então, assim, aqui na parte de cima a gente vai precisar de um elástico um pouquinho maior. E na parte de baixo, como o espaço é pequeno, o elástico é muito pequeno mesmo. A gente vai precisar de um pedaço bem pequeno. Aqui eu vou usar 2 pedaços de elástico bem pequenininho. Não tem medida, vocês peguem um pedaço, porque depois vocês vão ajustar na hora de colar os lados, tá, gente? Aqui eu vou passar um pouquinho na ponta desse elástico, dos 2 lados, porque eu quero ele colar essas 2 pontinhas e que fique bem durinho, tá? Daí vocês não apertem com a mão, que você vai acabar colando no dedo. Pegue qualquer ferramentazinha para ele ficar assim, ó, bem durinho na ponta, que ele facilita na hora de colar daí na peça, ó. Ele vai ficar assim, ó, dobradinho e vai ficar bem durinho, tá, gente? Ó, vamos apertando aqui, deixar bem coladinho. Deixa secar um pouquinho para que fique bem durinho. Então, agora eu vou pegar essa peça, um bracinho, vou colocar bastante cola adesiva lá dentro, bastante mesmo, gente. Pode encher esse buraquinho aqui, ó, para que fique bem colado. E aqui, essa parte aqui já agora já ficou durinha, ela vai ficar bem boa de encaixar aqui, ó, tá? Aqui vocês vão encaixar, pode empurrar bem. Aqui eu vou dar uma fechadinha. E vou colocar mais um pouquinho de cola adesiva agora nessa parte do elástico aqui, ó. Pode colocar aqui na volta, para depois não escapar, tá, gente? Então, no bracinho, vocês vão colar só um lado e deixar secando ele assim. No outro bracinho, vocês não deixem como está. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no bracinho. Então, aqui deixo bem, empurro lá para dentro. Vou colocar um pouquinho mais de cola aqui para fechar bem nessa parte. Vou empurrando com palitinho, porque lá dentro ainda tá úmido. Daí aqui vocês podem botar bastante cola na volta para deixar bem firme, tá, gente? Então, vamos fazer isso de um dos lados. E agora aqui a gente vai colar desse lado aqui, ó. Que essas 2 perninhas já vão ficar coladinho o elástico junto. Então, mesmo processo, coloca um pouquinho de cola para deixar durinha a ponta desse elástico. Aqui fecho para deixar mais fininho. Que espero secar um pouquinho para ficar bem durinha essa ponta. Aqui coloco bastante cola adesiva. Agora aqui eu vou encaixar essas perninhas, vocês vão olhar bem assim, ó, essa parte aqui, ó, e vamos encaixar lá. Então, o importante é que esse elástico aqui da parte de baixo, ele vai ficar bem pequeno, ele não vai, olha, um pedacinho bem pequeno mesmo. Aqui vocês vão encaixar, vou empurrar com um palitinho ou uma ferramentazinha qualquer, pode empurrar bem lá pra dentro, encaixem bem, tá? Daí o pedaço do elástico aqui, vocês vão ver, ele não pode ficar grande, ele é bem pequeno. Eu acho que dá mais ou menos, não chega a 1 centímetro, tá? De elástico aqui. Aqui vou colocar bastante cola adesiva para deixar bem durinho e bem colado. Posso vir dando uma pressionadinha aqui, apertando. Daí ele vai ficar assim, ó, gente, tá? Então, depois de feita essa etapa aqui, ó, gente, vocês deixam no mínimo 2, 3 até 4 dias secando, porque se vocês forem montar com ele assim como tá, molhado ou ainda não tiver bem seco, na hora de vocês montarem, ele vai desprender. Então, vocês façam essas peças, deixem dias, mais tempo que vocês puderem, secando. Tem que estar extremamente seco para poder montar, tá bom, gente? Então, na cabecinha aqui eu não vou poder
perfurar a cabecinha porque tá muito molhado mesmo. Isso aqui a gente não tem condições de fazer, mas eu vou explicar para vocês. Então aqui vocês vão usar alguma ferramenta mais forte que vocês vão ter que perfurar aquele isopor e perfurar e sair aqui em cima na cabecinha, tá, gente? Mas tem que estar a peça bem seca para vocês poderem fazer isso, porque o isopor é bastante resistente e se vocês forem fazer com a peça molhada, vocês vão acabar estragando tudo. Então, eu não vou perfurar aqui com vocês, porque não tem condições, tá, gente? Vai ter que o furinho sair aqui em cima. Aqui eu vou mostrar já uma peça seca. Essa aqui já tá bem seca. Então, olha ali, ó. Eu perfurei, ó, até a parte do isopor e saiu lá em cima na cabeça, ó. Tem o furinho aqui em cima na cabeça. Essa aqui já tá totalmente seca. Então, foi bem... Eu perfurei quando ela não tava ainda muito seca, mas já tava boa de perfurar, tá, gente? Então, vamos deixar, vocês deixem secando bastante tempo. E eu vou então ensinar, porque não tem como esperar todo esse tempo até secar. Eu vou ensinar vocês montarem ela, que eu já tenho aqui uma peça totalmente seca, ó. Essa aqui já deixei dias, tá bem sequinha. Ela já tá bem sequinha, então ela tá boa de montar. Então, eu vou montar essa peça seca com vocês. Vamos começar. Aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, ó, eu vou fazer uma abertura. Como eu já deixei fechado aqui, ó, então eu vou precisar fazer uma abertura aqui. Vocês vão fazer com estilete, um pequeno corte aqui, ó, na parte de baixo, que é onde a gente vai encapar. Porque se vocês forem colar de um lado e do outro, vai ser bem mais difícil. Então, vamos fazer uma aberturinha aqui, cuidando para não se cortar com estilete. Se tiver bem seca, vocês dão uma esquentadinha nessa parte aqui, ó, com secador mesmo de cabelo, que vai ficar bem molezinha e vai ficar mais fácil de cortar. Eu vou ali dar uma esquentadinha aqui e já volto para cortar. Então, aqui eu esquentei um pouco. Olha como facilita para cortar, ó, tá? Nessa aberturazinha aqui, ó, que a gente vai encaixar as perninhas. Abrem ali e vão encaixar o elástico aqui nessa parte. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Já cortei, mas vou abrir. Ó. Aqui vou encaixar as perninhas por esse buraquinho. Que depois aqui vocês vêm com a massinha. Coloque um pouquinho de cola adesiva nessa abertura aqui, ó. E depois vocês coloquem uma massinha para dar um acabamento ali, para não ficar aberto, tá, gente? Ó, aqui coloque, eu não vou colocar agora, mas vocês coloquem uma cola adesiva, fique pressionando até colar bem e depois finalize ali com uma massinha que fica bem legal. Então, aqui eu passei um pouco de cola adesiva e vou manter pressionado aqui até secar para fechar essa abertura aqui, ó. Tá, gente? Porque a massa, essa massa aqui já tá bem seca, o corpinho, então ela demora um pouquinho para secar e vocês vão apertando assim até ficar bem grudadinho. Depois só finalizar com a massinha. Essa parte de baixo aqui nas perninhas, vocês coloquem um elástico bem pequeno, vai depender do tamanho que ficou o quadril da boneca. Mas o elástico tem que ser bem pequeno para depois, quando colocar as perninhas, ela ficar bem apertada, tá, gente? Então, aqui colocadas as perninhas, já vamos colocar os braços. Daí, os braços, vocês vêm e encaixem o elástico aqui e com o auxílio de uma agulha de crochê ou qualquer ganchinho, qualquer coisa, vocês vão puxar aqui até esse outro lado, assim, ó, tá? Aqui eu vou puxar, aqui eu usei o elástico redondinho, mas o ideal é que vocês usem aquele outro elástico, aquele mais larguinho. Esse aqui, ó, gente, que ele fica melhor para vocês depois segurarem aqui. Então, aqui eu vou puxar ele bem, deixar bem apertadinho e vou colocar um alfinete, tá? Que esse alfinete aqui é para segurar pro elástico não voltar lá para dentro, até deixar bem coladinho. Vou puxar um pouquinho mais
Pode puxar bastante, que depois ele vai ainda ceder e entrar para dentro, para não ficar com folga, tá? Então, puxe o máximo que vocês conseguirem. Coloque esse alfinete aqui, ó, para segurar. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar firme aqui. Aqui vocês vão colocar um pouquinho de cola adesiva para deixar esse elástico bem durinho, para a gente poder encaixar então no bracinho. Aqui eu vou dar uma pressionada para ficar bem firmezinho e bem durinho, que vai facilitar bastante para depois encaixar no outro braço. Daí vocês apertem aqui com qualquer ferramentinha, esperem secar um pouquinho para deixar a cola mais seca e bem durinha essa ponta. Que essa ponta aqui a gente vai encaixar todinha no bracinho. Aqui eu vou cortar um pedaço para não deixar ele tão longo. Ó, vocês deixam só um pedacinho assim. Vou passar cola também aqui nesse furinho do outro lado do braço, pra gente, então, colocar ali. Coloquei a cola, só encaixar, ó, tá? Aqui ainda vou empurrar pode ser com um palitinho, para que fique bem coladinho lá dentro. Então, aqui agora eu vou deixando com o alfinete, eu vou deixar até secar essa cola que a gente colocou. Só depois que tiver bem seco, depois de um bom tempo, daí vocês tiram esse alfinete, daí o bracinho vai encaixar ali, vai ficar bem direitinho, tá, gente? Então, vamos colocar a cabeça. Aqui, então, como eu falei pra vocês, já fiz o furinho. Nesse furinho, vamos encaixar o elástico. Coloquem aqui dentro, vão puxar com a agulha, como a gente fez no bracinho. Puxem com a agulha aqui, ó. O encaixe fica perfeito na cabecinha, ó. Aqui eu vou puxar o que eu puder e vou fazer um nó. Vai sobrar um pedacinho de elástico aqui, depois vocês reaproveitem para fazer outra peça. Tá, gente? Tem que deixar longo assim, porque quando a gente puxa, a gente vai precisar dele mais alongado. Aqui vou dar um nó. Vou puxando esse nó para baixo, ó. Bem aqui embaixo. Daí esse nozinho aqui, ele vai encaixar bem no furinho que a gente fez, ó. Aqui eu já posso cortar essa ponta. Vou passar primeiro a cola. Essa parte aqui do furinho, desse nó aqui, ele não vai aparecer depois que a gente vai colocar o cabelinho, daí ele não aparece. Aqui vocês podem empurrar naquele furinho, ó. Ele vai colar ali e vai ficar aparecendo bem pouquinho. Daí, então, aqui vocês já podem cortar, ó. Tá, gente? Daí a cabecinha vai ficar assim, ó. Bem encaixadinha. Então, aqui eu não sei se já vai estar bem seco, mas eu já vou tirar esse alfinete para mostrar para vocês. Tá, gente? Mas vocês esperam secar mais. Ó, no momento que eu tiro o alfinete, o bracinho vai ficar encaixadinho. Aquela bolinha que a gente fez aqui em cima vai ficar assim encaixadinho direitinho. Ó, gente, que graça que fica esse articulado. Essa bonequinha é ideal para dar de presente. Fica uma graça, tá? E toda criança vai gostar de ganhar uma bonequinha assim, ó. Ó, gente, a mesma bonequinha. Daí o cabelinho vocês coloquem da maneira que vocês quiserem. Pode ser de biscuit. Essa aqui eu fiz com overlock, ó. Essa aqui também eu vou colocar cabelinho de overlock. Vocês podem colocar cabelinho de lã, de biscuit, overlock, o que vocês quiserem, tá, gente? O sapatinho também, vocês podem fazer um sapatinho de biscuit. Eu acho legal mais o sapatinho assim, ó, de biscuit. Ó. A roupinha também. Só que a roupinha de biscuit vocês não vão poder colocar, porque quando vocês forem sentar, ela não vai ficar legal. Então, o ideal é que seja uma roupinha assim de tecido, tá, gente? Então, era isso que eu tinha para passar hoje na aula. Já ensinei o que eu queria mesmo, que é o articulado. Então, era isso para hoje, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau.